Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Tiago, capítulo 3, versículo 16. A paz do Senhor, amados irmãos, que alegria! Chegamos na aula de número 3 e vamos fazer reflexões sobre essa temática tão relevante, ciúme, o mal que prejudica a família. Mas não é só a família, é o mal que prejudica os relacionamentos das pessoas. 16 de abril de 2023, texto áureo, Tiago, capítulo 3, versículo de número 16. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Verdade prática. O ciúme é uma obra da carne. Olha só, o ciúme é uma obra da carne. E só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins, maléficas dessa emoção. Então ele está contrapondo obra da carne versus fruto do Espírito. O nosso texto áureo, então, está em Tiago 3 e 16. Mas eu quero lembrá-lo da leitura bíblica em classe, que são versículos do capítulo 37, que vai falar da história de José. A história de José é a história mais linda do Antigo Testamento. Sabe como eu tenho essa informação? Porque há alguns anos atrás foi feito através das redes sociais uma pesquisa e a história de José ganhou como a história mais linda, mais emocionante do Antigo Testamento, a história de José. E nós vamos pensar sobre essa história nessa lição de número 3, que aborda o tema ciúmes. Gênesis capítulo 37, versículos 1 a 4, depois versículos 11 e 18, e depois versículos 23, 24 e 28. Mas na verdade seria interessante que você lesse todo o capítulo 37 de Gênesis. Deixa eu aqui aproveitar a oportunidade para falar para você sobre o meu livro História do Povo de Israel, uma perspectiva bíblica, histórica e pentecostal. Nesse livro, aqui na página 50, eu vou falar sobre a história de José. E eu vou abordar aspectos da vida de Moisés que você normalmente não encontra em material biográficos sobre José. Eu faço uma citação aqui literal do historiador da época do Senhor Jesus, de 2000 anos atrás, que é o Flávio Joséfo, historiador judeu. Ele faz aqui inferências e apresenta informações sobre José, especificamente o que ocorreu quando ele estava na casa de Potifar e a esposa do Potifar tentou seduzi-lo, assediou-o. E o Flávio Joséfo, historiador judeu de 2000 anos atrás, ele vai fazer uma narrativa muito interessante, muito ponderável e muito possível. Mas além disso, eu vou aqui fazer uma citação de um caso muito emblemático que ocorreu no Egito entre o ano 1200 a 1194 a.C., então posterior à história de José, bastante posterior, de um papiro chamado papiro, o conto dos dois irmãos, ou Anupo e Bata, que é a história que se deu no governo do faraó Sete II, no Império Novo, muito similar à história de José, e eu cito aqui essa história como pelo menos uma parte dela. E finalmente, eu apresento aqui ao menos 5 teorias sobre a postura exemplar de José. Então,
Se você quiser adquirir esse livro, vai ser útil para você. Se você já tem, dá uma lida a partir da página 60, você pode ler até a página 50. Aliás, a partir da página 50, você pode ler 50 até a página 57. Eu vou abordar a história de José em uma outra perspectiva. Então, se você já tem esse livro, você já tem um subsídio para a sua aula de número 3. Se você não tem, basta você entrar em contato com o número que está sendo colocado aí na sua tela. Entre em contato e adquira esse livro. Esse livro tem muito material que ainda não está disponível, né, para muitas pessoas. E esse livro, então, eu disponibilizo muito material histórico e que vai ser um facilitador para a sua aula, tá certo? Bem, o comentário, nós vamos fazer aqui agora o comentário do nosso textuário, que está na Epístola Universal do Apóstolo São Tiago, capítulo 3, versículo 16. O textuário é pequeno, ele diz: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Bom, então o nosso textuário, ele está inserido no capítulo 3 da Epístola ao Tiago, escrita por Tiago, dos versículos 13 a 18. O contexto é sobre a sabedoria que vem do alto. Ele vai falar da sabedoria que vem do alto. E ele inicia então, nesse nosso textuário, no versículo 16, dizendo porque, só que isso aqui é um porquê resposta, né? Não é um porquê pergunta. Então ele fala, porque onde há inveja e espírito faccioso. Ele usa esses dois termos. Então nós temos aqui duas palavras empregadas também no 14º versículo da epístola do apóstolo Tiago, no próprio capítulo 3, versículo 14, ele diz assim: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso. As mesmas duas palavras que nós encontramos no versículo 16, você encontra também no versículo 14. Ele diz, mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Então essas duas palavras presentes no versículo 14 estão presentes também no versículo 16 do mesmo capítulo 3. Ele vai então, de alguma maneira, ele vai apresentar esses conceitos simétricos, né? Porque na verdade ele está exortando aquela comunidade contra os falsos mestres e contra a facção, a divisão, o espírito sectário dentro da comunidade. As rivalidades entre os mestres cristãos na antiguidade foi o que originou os chamados cismas ou divisões. As facções sempre estiveram presentes no judaísmo. O judaísmo é uma religião muito plural em termos de facções. Você vê no Novo Testamento, isso no Novo, mas você percebe elementos também facciosos no Antigo. A própria facção, né? Ou a atitude rebelde dos irmãos de Moisés, né? Ou mesmo aqueles que rebelaram contra Moisés, eles estavam criando facções. Mas no Novo Testamento você tem fariseus, saduceus, herodianos, essênios, você tem zelotes. Olha, são várias facções já presentes no judaísmo na época do Senhor Jesus. E isso também aconteceu na igreja. Nós temos um exemplo muito clássico em 1 Coríntios.
Quando Paulo inicia a sua epístola, no capítulo 1, ele vai chamar os santos que estão na Acaia, né, que é Corinto. Mas no capítulo 2, no capítulo 3, ele vai falar sobre aquele grupo que um dizia ser de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas, que é Pedro, e aqueles irmãos se sentiam muito superiores. Eu sou de Jesus, olha que simplicidade. Mas no fundo não basta, era como se eu ser de Jesus era ser de um grupinho faccioso, né? Então, esses elementos facciosos, isso é claramente o que nós chamamos de obras da carne. Carnalidade, irmão. Porque a igreja ela é o corpo de Cristo. A cabeça é Cristo. E a pessoa, coitada, achava que não, porque você vê, o Apolo prega muito melhor que Paulo. Então Paulo fala, olha, eu plantei, Apolo regou, mas Deus que dá o crescimento. E ele fala mais, nem tem valor quem planta, nem quem rega, mas o valor é de Deus que tem o poder da vida. Você pode ter a semente, você pode plantar a semente, você pode regar a semente, mas se não houver vida na semente, não adiantou nada. Então, logo no início do cristianismo, surgiram mestres cristãos e várias tentativas de cada um deles se exaltarem sobre os outros. A própria ideia da primazia, se você lê a carta escrita por João, o apóstolo do amor, você fica impressionado com como uma pessoa pode agir dessa maneira. E ele diz assim, ó, no capítulo, na terceira epístola, de João, o apóstolo, versículo 9, olha só o que ele diz aqui, ó, tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ser entre eles o primaz, ou procura ser entre eles, ter entre eles, né, o primado, não nos recebe. Irmão, esse Diótrefes aqui, olha que homem atrapalhado, irmão, não queria receber o apóstolo João. Vê se tem juízo um homem desse. Então, desde o início da igreja primitiva, surgiram falsos mestres. Aqueles que se converteram, mas não abandonaram suas práticas filosóficas do gnosticismo, ou mesmo do misticismo, da cabala, judeus cabalistas, né, místicos, como Simão, aquele lá que se converteu na cidade de Samaria, que queria até comprar o dom do Espírito Santo. Olha que carnalidade. Então, sempre houve. E aqui existe uma palavra do apóstolo Tiago, irmão do Senhor, orientando, exortando a igreja a tomar cuidado com facção, irmão. Tá cheio de gente ainda hoje assim, que quer ter a primazia, que quer ser o dono da igreja, e aí levanta contra pastor, às vezes ele até apresenta um argumento razoável, mas existe fraude. A realidade não é essa, é que ele quer ter a primazia. Tá? Então inventa essas coisas. E às vezes ocorre até entre mulheres também, né? Para tentar, por causa da carnalidade, né? Quer derrubar outra pessoa, quer a liderança na igreja, faz essas barbaridades. Falta de temor de Deus, irmão. Tá? Mas infelizmente no meio dos homens tem isso mesmo, né? Então, aqui é uma exortação à igreja contra as facções, que é algo negativo. Essas facções, elas acontecem porque certos líderes, escondidos debaixo de um manto de piedade, de que é humildezinho, que é piedoso, mas no fundo é uma pessoa que quer a primazia. E aí o que acontece? No fundo é uma pessoa carnal, isso é obra da carne. E ele exibe toda a carnalidade, de certo modo, quando ele opera criando divisões no corpo de Cristo. Quando alguém deixa de viver a sua espiritualidade, porque o homem espiritual, irmão, não valoriza essas coisas. A pessoa espiritual não dá valor a isso.
Quem dá valor a isso é gente material, gente carnal. Então, a pessoa espiritual, ele não vive essa vida, porque ele já superou os problemas da obra da carne. Agora, a pessoa carnal, aquele que vive só a obra da carne, ele então não tem mais nada de espiritualidade. E aí o que ele faz? Ele passa a viver segundo uma dimensão material, segundo uma dimensão carnal. E aí ele vai em algum momento exibir toda essa carnalidade. E é o total naufrágio espiritual dele e do grupo dele também, ou dela e do grupo dela também. E esse tipo de situação tem levado muitas congregações a, infelizmente, a derrocada, né? Porque seguem um falso mestre, um falso ensinador, um falso profeta. Então esse falso sábio, esse mestre, ele conduz a si mesmo e os outros a toda espécie de malignidade. Então você vê que tem muita gente que começa bem, como Saul também, é escolhido por Deus, é tudo bonitinho, mas no decorrer da sua vida, ele vai perdendo a espiritualidade, vai abrindo o coração para as coisas materiais. E é por isso que você vê muito escândalo em muitas comunidades. Envolvimento com sexualidade impura, isso é um dos primeiros que começa a surgir tudo quanto é coisa de imoralidade. Então é imoralidade, desvios de fundos da igreja. A pessoa não tem temor, irmão. Onde se viu desviar o santo dízimo, as santas ofertas. Você fala, olha a falta de temor de uma pessoa dessa. Não, pastor, mas é que eu estava endividado. Você está sonhando pegar o que é consagrado a Deus, que alguém que trabalhou e consagrou a Deus, e usar para os seus problemas pessoais, porque foi irresponsável, porque não teve controle. Quer dizer, é um abismo chama outro. Obras da carne. Então esses falsos líderes são assim. Eles acham que os dízimos que são entrados na igreja é dele ou dela. E faz os maiores absurdos. É falta de temor de Deus, irmãos. Graças a Deus que Deus aceita o nosso dízimo, independentemente de quem está mexendo com ele, né? Graças a Deus, né, irmão? Que depois que você coloca ali naquele envelope, Deus já registrou. O seu ato de fé já foi feito. Se tem alguém atrapalhado por aí, é ele que vai pagar o juízo. Porque Deus, irmão, não deixa escarnecer. Não precisa se preocupar com isso. Deus não deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, vai colher. Irmão, é a lei da semeadura. Então o falso, sabe, ele conduz com essa espécie de males, ele coaduna com isso. E infelizmente, ao invés de liderar as pessoas a Cristo, ele lidera a todo tipo de vícios e pecados. Mas, irmão, eu não tenho a menor dúvida que Deus, que vê tudo, ele entra com a sua santa providência e com o seu santo juízo. Algum dia, quem age assim vai se encontrar com o seu Criador. Especialmente quem tem uma elevada posição. Não é porque tem uma elevada posição é que não é responsável diante de Deus. Vai dar conta diante do Senhor. A outra parte, a outra palavra, aqui no texto áureo de Tiago 3,16 é aí a perturbação. Seria aí a confusão, né? É a palavrinha grega akatastase. Akatastase. Ou akastatásia. É uma palavrinha grega para falar confusão, ou desordem, ou perturbação, ou tribulação. E a igreja, então, que infelizmente tem um líder assim, ela também cai. Porque, irmão, a igreja é a cara do pastor, irmão. Assim como a sua família tem a cara do pai de família, porque o pai da família é a cabeça. A escola tem a cara do diretor. Qualquer instituição tem a cara de quem está lá na frente, irmão. É assim que funciona. Então, a igreja fica também cheia de conflitos e de lutas, de perturbação. Por causa de quem? Por causa dos falsos sábios, por causa dos falsos mestres.
essa igreja de um mestre falso logo vai cair em confusão. Daqui a pouco começa a aparecer um monte de coisa. Por quê? Porque perdeu a santidade, o local de atuação do Espírito Santo. Então esse termo, a catastasia, ou a catastasia, esse termo foi empregado por um político muito famoso chamado Políbio. O Políbio, para quem não sabe, ele é que escreveu sobre o caos político que ocorreu depois da morte de Alexandre o Grande. Quando Alexandre o Grande morreu, o seu império se dividiu em para os seus 4 generais. E o Políbio, que era um político grego, ele vai escrever sobre isso e vai usar essa palavra, que houve então uma instabilidade política, um caos político após a morte de Alexandre o Grande. É a mesma palavra grega, agora empregado em uma perspectiva espiritual, teológica, e isso você percebe em outras citações da Bíblia que falam também dessa perspectiva. E o final do texto áureo de Tiago 3,16, ele fala assim, e toda obra perversa. Olha, então no grego, toda obra perversa é a palavra faulos, com PH, faulos. Significa coisas ruins, vil, depravado, imprestável, indigno. Então quem tem inveja e vive no espírito faccioso é cheio de perturbação e pratica toda obra vil, depravada. É isso que ele está dizendo. Vem a palavrinha faulos. O autor sagrado, ele não enumera quais são as obras. Ele só fala que toda obra perversa. Agora, por inferência, eu posso pensar em Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21, que tem lá um rol, quase 15 aspectos de obras da carne. Então, o estado da igreja local, quando entra nessa situação, ela fica completamente abalada, sujeita a todo tipo de situações e comportamentos que negam o Evangelho. Porque o Evangelho do Senhor Jesus Cristo tem exigências morais. Então, nós temos que estar atentos e que esse pequeno versículo, esse pequeno texto áureo, possa estar exortativamente latente no meu coração. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra da carne. Que o Senhor nos livre, então, dessa falta de vigilância ao ponto de produzir obras da carne, ao invés de gestar o fruto do Espírito. Bom, a introdução da nossa lição fala sobre os filhos de Jacó. Não só a história de José é extremamente comovente, porque José era o filho amado do patriarca Jacó. E, devido à atenção do pai, o pai, de alguma maneira, privilegiar, aqui vem quase que é o tema da outra lição, né? A última lição foi a predelição dos pais, né? A predelição dos pais. E aqui é um outro exemplo de predelição, né? Quando o Jacó faz uma túnica colorida para o seu filho. Mas ninguém usava túnica colorida, irmão. As túnicas eram simples, né? De pastores, semitas, em Canaã, beduínos. Aí ele fala uma túnica toda colorida. A túnica colorida era dos reis, dos magistrados, para festas e ocasiões excepcionais. E o Jacó dá uma túnica dessa para o José. Ficou clara a predileção dele, né? Então isso vai gerar ciúmes na família. É verdade que Jacó tinha claramente uma preferência por José, por motivos também morais, porque se percebe que os irmãos de José tinham, eu não vou falar uma fraquezinha, mas eles tinham sim defeitos morais, ao ponto inclusive de vender o próprio irmão, e só vender porque alguns queriam até matar o próprio irmão. Imagina a carnalidade que eram esses jovens. E José trazia a má fama dos seus irmãos para o seu pai Jacó, né?
José delatava todas as ações dos seus irmãos para Jacó. Então havia uma certa ojeriza dos irmãos de José na pessoa dele. Então essa lição de número 3, ela não tem o objetivo de tratar os aspectos gerais da história de José, não é isso, mas um recorte que gera ciúmes em uma família piedosa, que é a família de Jacó. Então nós vamos ver as consequências que ocorre na família quando a inveja e o ciúme estão presentes, faz morada ali. Então o primeiro tópico da nossa lição é a falha no tratamento dos filhos. E aí tem muito a ver com a lição de número 2, a predileção de filhos. Então 1.1, a preferência de Jacó. Em Gênesis capítulo 37, versículo 3, nós lemos: Jacó amava José. Olha, parece até o textual da última lição, olha só. E amava Isaac a Esaú. Mas Rebeca amava Jacó. Agora Jacó amava José. Isso que é predileção, irmão. Então veja que é recorrente, eu disse isso para os irmãos. Por isso que eu gostei dessa lição, porque essa lição é realista. Ela vai mexer em questões do nosso cotidiano. Ela não está criando uma projeção irreal. Ela vai mexer na nossa ferida. Então, ela vai tentar despertar os pais. Então preste atenção, irmão. Cuidado como que você trata seus filhos. Olha os prejuízos dessa história de privilegiar um em detrimento do outro. Mas independentemente de ser o filho de sua velhice, porque era, então muitos falam, mas Jacó tinha esse carinho por José, porque era o filho da mulher que ele amava, Raquel, porque Raquel já tinha morrido, porque era o filho da velhice dele. Tudo isso é uma realidade, são questões que nós temos que ponderar e entender, mas não justifica, né, irmãozinho? Tá? Então, naturalmente, quando são conscientes do papel paterno, quando o homem tem essa consciência e a mulher do seu papel materno dentro do lar, os pais percebem as diferenças de personalidade dos filhos e de temperamento de cada um age de uma maneira, irmão, é uma pessoa, não adianta você falar, não sei porque esse menino é diferente, eu dei o mesmo tratamento. Não, você tem que dar mesmo o mesmo tratamento, mas cada pessoa é uma pessoa, tem a sua própria personalidade. A própria lição 2, então, nós vimos sobre o problema gerado pela predileção de Isaac e de Rebeca entre Esaú e Jacó. Então, nós temos que estar atento para essas questões. Aqui na história de José, nós vamos ver a predileção de Jacó e essa atitude irá produzir o ciúme nos seus irmãos, inveja e essas consequências gravíssimas que vão gestar no seio da família. 1.2, o ciúme em meio à preferência. Bom, Jacó não mediu consequências quando ele presenteou o José com uma túnica colorida, né? Quer dizer, a simplicidade do Jacó, né? Vai fazer isso, ele tem 12 filhos e uma filha, Diná, e agora ele vai e privilegia o José. Então, claro que ele vai, essa atitude dele em dar uma túnica, uma capa de várias cores, isso é uma clara e nítida preferência, né? E claro que isso vai gerar o quê? Ciúmes entre os irmãos. José era o 11º filho de Jacó. E quantos mais velhos se sentiram o quê? Excluídos do amor do pai. É claro que eles eram homens carnais encheram de fúria, né? Eles viam que esse traje especial significava explicitamente o favoritismo de Jacó em relação a José. Isso a Bíblia diz no versículo 4 de Gênesis capítulo 37, aqui no versículo 4, diz explicitamente, eu quero ler aqui para você, 37, versículo 4.
Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Olha que é a consequência. O Jacó, ao dar essa atenção especial a José, criou um problema para José. Agora os próprios irmãos de José olhavam para ele com rancor. 1.3. A inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Eu vou repetir. A inveja cega. A inveja tira a visão de uma pessoa e ela não consegue mais enxergar os desígnios do seu Criador. Além desse presente de pai, do pai Jacó, José, também havia os sonhos de José. Então, olha, eles estavam já tão amargurados com José, que quando José teve os sonhos, eles não tiveram uma interpretação espiritual, mas uma interpretação completamente carnal. Sabe que José teve 2 sonhos, né? O primeiro sonho, ele viu aqueles seixos de trigo. E aí os molhos, né? Os feixes dele se levantavam. Olha o sonho de José. Subia. E todos os outros feixes de trigo dos seus irmãos se curvavam perante ele. Simplicidade do José, né, irmão? Fala isso. Os irmãos dele já estavam nervosinhos, irmão, enciumado porque o José tinha ganhado a capa. Agora ele vem com esse sonho ainda. Aí tudo bem. Aí daqui a pouco diz que teve um outro sonho muito bonito. Olha que simplicidade do José. É simplicidade porque ele era novo, né? Era adolescente, entre 16 e 17 anos. Então ele era adolescente, né? Adolescente para jovem. E ele contava: irmão, tem sonho, tem revelação que Deus dá, que é só para você, viu, irmão? Você vê que Maria guardava no coração dela. Então tem coisa que você não tem que contar. Tem gente que Deus mostra uma coisa que é para ele. Ele vai lá dar testemunho e conta para todo mundo. Não era para você dar testemunho. E tem coisa que é para você compartilhar, né? Esse caso, ele podia ter falado só para o pai dele, né? Agora não, vai falar. Aí foi contar o segundo sonho. Estava todo mundo lá reunido. Ele falou: eu tive um sonho que as 12 estrelas todas dobravam o gelo perante mim, inclusive também a lua, inclusive o sol também. Aí até o Jacó ficou meio preocupado, né? Aqui depois do sonho de José, coitado, mas ele era um menino, né? Ele era um menino. E aqui, olha a interpretação dos irmãos, os irmãos nervosinhos, os irmãos cheios de ciúme. Tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu deveras terá domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Olha só o que está gestando no coração dos irmãos. Mas hoje José teve outro sonho. E aí ele viu o sol, a lua e as 11 estrelas, né? Porque ele é o 12, né? Olha a resposta no versículo 10 do capítulo 37. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai. Olha que o pai percebeu que estava todo mundo já. Então o pai falou e disse: que sonho é esse que sonhastes? Porventura viremos eu e a sua mãe e os teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Olha só, seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, o Jacó, guardava esse negócio no seu coração. Então, irmão, não foi só porque o pai deu a capa para ele. É porque ele também tinha uns sonhos e o sonho dele era complicado, irmão. Dava para interpretar que havia alguma coisa, que ele ia ser alguma coisa. E os irmãos de José, em vez de ficar contente, porque tem gente, irmão, por isso que você não pode contar tudo para os outros. Porque tem gente que, ao invés de ficar contente com o que Deus te revelou, vai fazer na sua vida, ele fica triste. Tá vendo onde está o problema? Ele fica com inveja, fica com ciúmes. Tem gente assim, irmão. Se uma pessoa for na igreja e dar um testemunho melhor que ele, ou cantar melhor que ele, ou pregar melhor que ele, pronto, já era.
Eu lembro de um irmão, coitadinho. Todas as vezes eu perguntava para ele, como é que foi o culto, irmão, nesse domingo? Não gostei, irmão. Não gostei. Aquele pregador, coitado, acho que ele pensa que é pregador, mas não prega nada. Tá bom, irmão. Aí passava a semana, chegava no outro, ô irmão, como é que foi o culto lá, irmão? Como é que foi o pregador? Ah, irmão, não pregou nada. Ficou só lá falando, ninguém entendeu nada. Nossa, que coisa. E assim foram, pai. Eu nem perguntava mais, porque eu já sabia que era só aquilo mesmo, né? Mas era isso. Se perguntasse, sempre tinha um negócio. Aí um dia, eu perguntei, e aí, irmão, como é que foi o culto? Como é que foi a pregação no domingo? Ele falou, irmão, o céu desceu. Eu falei, meu Deus, que bênção, né? Irmão, que maravilha, foi uma coisa tremenda. Eu falei, é mesmo, irmão? E quem que pregou? Eu mesmo, irmão. Ah, é ruim, hein? Só porque ele pregou, o céu desceu, irmão. Todo mundo, ninguém valia nada. Mas quando ele pregou, o céu desceu. Não pode ser assim, né, irmão? Tem gente que tem inveja, né? Não é assim mesmo, é um defeito humano. Agora nós temos que enfrentar isso, repreender em nome de Jesus, gestar o fruto do Espírito, e não essa obra da carne, que é ciúme, inveja, é tudo obra da carne. Vamos para o item 2. O ciúme é a causa de conflito. O ciúme como causa de conflito. O ciúme como elemento desestruturador do relacionamento do lar. Então, 2.1. Bom, a túnica, o símbolo do desprezo. Todas as vezes que via José com aquela túnica colorida, na cabeça deles já vinha o desprezo. Ah, esse é o sonhador. Então, o ciúme derivado dessa má atitude do patriarca Jacó vai promover consequências. 2.2. Ciúme, o agente do conflito familiar. Os irmãos de José, ao verem aquela túnica que o pai Jacó deu para José, eles se sentiram excluídos. E nesse sentido a gente lembra de novo do filho pródigo, né? Quando o pai viu o filho, levantou, se alegrou, abraçou o filho e devolveu o anel, e ainda fez uma festa, o outro filho, que era obediente, direitinho, o outro filho era uma bênção, mas ele tem uma visão carnal. Falou, aí ficou triste, se aborreceu, em vez de se alegrar, como o pai disse, meu filho estava morto e reviveu, em vez de se alegrar, ele ficou triste. Vocês, irmãos, vocês não acreditam, mas sabe que tem gente que é assim mesmo? É desse jeito. Ao invés de ele se alegrar, Deus abençoou, te deu um emprego novo, te deu um carro novo, te deu uma promoção, foi separado para a obra de Deus, ao invés de ele se alegrar, glorificar Deus, ficar feliz com essa bênção, fica triste. Fica que nem o filho pródigo. Você vê, eu estou aqui, fico aqui, estou sempre aqui, do lado, sempre, e não sou nada. Eu lembrei quando eu vim congregar na cidade de Campinas, eu já era evangelista, né? E professor, e sempre atuei, né? E eu vim congregar em Campinas, o pastor Johnson, Terry Johnson, era o nosso professor da Escola Bíblica Dominical, e gentilmente, como ele precisava viajar, ele pediu para eu dar aula. Eu dei uma aula, aí ele voltou muito cansado da viagem, pediu para eu continuar dando a outra aula, eu dei a segunda aula, aí ele gentilmente me apresentou para o pastor supervisor, que na época era o pastor Sigmundo, e falou para o irmão Sigmundo, que era o superintendente, olha pastor, é melhor deixar o professor Alberto dando aula, eu gostei muito da aula dele e tudo, porque eu tenho meus compromissos, que é um homem que viajava muito, né? E ele gentilmente deixou eu como professor, e ele que era o primeiro, ele me pôs como primeiro, eu falei, não pastor, eu sou seu segundo, ele falou, não. Então o pastor Terry, eu tenho um carinho enorme por ele, que ele que me projetou para a aula aqui na classe, né? Que era a classe dos obreiros na época. Então, irmão, ele ficou feliz de ver a minha aula e me apoiou em tudo. Quer dizer, olha a diferença de postura.
Agora tem gente, irmão, que já se sente humilhado, sei lá eu, que passa por insegurança, irmão. Isso é insegurança. Aí já inveja, já fica nervoso, já sai murmurando. Acha que a gente vai tomar o lugar dele. Olha aqui, que fraqueza. Então o ciúmes, irmão, ele desestrutura. Não tem jeito. Mas o ciúmes é uma emoção que tem origem no egoísmo, irmão. O ciúmes é uma emoção que é a obra da carne. O ciúmes, esse ciúmes que nós estamos falando, nocivo, destrutivo, ele nasce de rancor, de amargura, de insegurança. É gente segura. Então aí fica, sente-se, estão pondo outro, né? Tá parecendo o profeta Samuel, né? O profeta Samuel, um homem de Deus, irmão. Mas quando o povo falou para ele, a gente quer um rei, que o povo viu que os filhos de Samuel eram igual os filhos de Eli, irmão. Olha que situação. Aceitavam presentes, não tinham temor de Deus. O profeta Samuel não, o profeta Samuel é um homem de Deus, juiz, sacerdote, profeta, uma bênção. Mas os filhos dele, tudo atrapalhado. Aí o povo viu aquilo e falou, até quando nós vamos ficar nessa situação? Vamos ser que nem as outras nações, vamos pôr um rei. E foram lá falar para Samuel. Samuel ficou triste, coitado. Ele falou, foi orar. Aí Samuel foi orar. Tá vendo? O povo, Senhor, tá me rejeitando. O povo tá me rejeitando. Você vê, eu sou o profeta, estão me rejeitando. Aí Deus falou, Samuel, o povo não está rejeitando você. O rei de Israel sou eu. O povo está rejeitando a mim, não a você. Aí ele caiu a ficha. É mesmo, né, Senhor? Ele achou que o povo estava rejeitando ele. Tem gente assim também. Né? Me tiraram do meu círculo. Não é seu, irmão. Me tiraram. Ninguém tirou, irmão. Não existe isso. Deus tem os seus planos, os seus caminhos. Agora a pessoa, coitada, fica com aquela amargura, me tiraram. Nunca mais, me tiraram. Para, irmão. Vai trabalhar para Jesus. Tem tanta obra bonita. Desenvolva seus potenciais, suas potencialidades. A pessoa fica lá, coitado, se lamentando atrás de um passado que nem existe mais, coitado. Ou coitada, né? E fica lá. Me tiraram. Para de insegurança. O ciúme é assim. É um sentimento que gesta no coração de uma pessoa carnal. A inveja, o rancor, o ódio geralmente tem o ciúme o nascedouro. Olha Provérbios, capítulo 6, versículo 34. O ciúme desperta o furor. Olha que coisa. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo mostra que tudo que provoca contenda, dissensões, tem como origem a carne. É uma obra da carne. Então eu tenho que estar vigilante, porque o ciúme é uma obra da carne. É a carnalidade, irmão. 2.3, a extensão do ciúme. Então nessa lição, a gente está analisando o ciúme em relação aos irmãos. Mas ele está presente em muitas relações. Estamos falando aqui de igreja, de família. Mas, irmão, isso aí está propagado nas relações sociais. O ciúme pode trazer problemas para a vida conjugal, para amizades sinceras, para relacionamento profissional e outras coisas mais, né? Geralmente, onde o ciúme está presente, existe o quê? Desgosto, tristeza, rancor, falta de felicidade. E é uma porta aberta para gestar a depressão também. Olha quanta coisa. As doenças psicossomáticas. Uma pessoa ciumenta, ela é insegura. Desconfia de tudo e de todos. Está todo mundo querendo trair ela. Ela está sendo, todo mundo vai querer enganá-la. Não pode ser assim, né, irmão? Então, no ambiente onde o ciúme domina, sabe o que acontece? Insegurança. A pessoa fica extremamente possessiva. Desconfiança. Desconfia de tudo e de todos, né? Embora todas as pessoas tenham algum grau de ciúme,
Agora, a linha entre o ciúme controlado e o descontrolado é muito tênue. Então, claro que todo mundo tem zelo, né? A gente nem vai chamar de ciúme, né? É zelo pelo que é seu, pela sua família, pela sua igreja, pelo seu emprego. Tem que ter um zelo, né? Agora, esse sentimento de ciúme ligado a todo esse tipo de confusão e de carnalidade deve ser evitado em toda a sua potencialidade. Então, o resuminho desse tópico. Na família de Jacó, podemos constatar que o ciúme é uma obra da carne e, quando cultivado, prejudica muitos os relacionamentos humanos, né? E como prejudica os relacionamentos humanos, né? Item 3, os males do ciúme. Bom, 3.1, o ciúme pode causar o quê? Tragédias familiares. Irmãos, o que tem de feminicídio, e a hora que você vai ver, é um problema ligado ao ciúme, ao egoísmo, à possessividade. É uma coisa muito triste. Não são poucas notícias de tragédias conjugais em que o ciúme é a causa principal. Não são poucos os casos em que pessoas prejudicam as outras por ciúmes. É simples ciúmes. Não foi diferente na época do Senhor Jesus, em que a casta sacerdotal ficou o quê? Enciumada. Não faziam, e quando viu o rabino de Nazaré fazendo, ficaram enciumados. Inventaram tudo aquilo contra o Salvador, né? 3.2, o ciúme entre os irmãos, entre as pessoas santificadas por Deus. De maneira geral, o ciúme obsessivo surge da parte de um dos cônjuges, terminando quase sempre em violência, separação e ofensas mútuas. Infelizmente, entre os irmãos, na igreja, o ciúme também pode minar as relações de comunhão, que outrora pessoas que eram tão próximas acabam tendo dificuldades. Assim, por ciúmes, se calunia, difama. Por ciúmes se ofende o irmão em Cristo. Às vezes, por ciúme, um colega do ministério, às vezes é puro ciúme. Vai lá falar mal do outro, mas é ciúmes. Que o Espírito Santo de Deus limpe o nosso coração, guarde o nosso coração para produzirmos o fruto do Espírito, que é o amor. Olha o que diz Gálatas 5:25. Não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Então ele está nos exortando a sermos pessoas espirituais, governadas pelo Espírito Santo. 3.3, vencendo o ciúme. Em primeiro lugar, é preciso alimentar a mente, o coração com coisas espirituais. Filipenses 4:8, ter a mente de Cristo. O que pensamos e o que está no nosso coração determina as nossas ações. Provérbios 4:23. Tem gente que fala escapou. Eu não queria dizer isso, mas escapou. Irmão, não escapou não. Jesus disse que essas coisas saem do coração. A gente fala do que o coração está cheio. Olha, irmão. Então a gente fala do que está no coração. A pessoa que fica falando só nome feito, o coração dele está assim. Só fica falando coisas que não, de baixo calão, que não edifica. É porque o coração da pessoa está assim. Em segundo lugar, é muito importante saber se a emoção do ciúme está impactando e comprometendo a qualidade de vida. Porque ter zelo é importante. Também a pessoa não pode não ter reação, nem cuidado do que é seu. Se a contestação for afirmativa, é importante procurar ajuda pastoral. Se perceber que esse sentimento de zelo está ultrapassando o natural, o normal, precisa procurar ajuda, irmão.
Porque tem gente que está sufocando o outro e não está percebendo. Tem gente que está tratando o filho que nem que ele tivesse 1 ano de idade, sendo que a pessoa já tem 28 anos de idade, né, irmão? Um irmão veio falar para mim, pastor, quero ir congregar não sei na onde aí, porque eu preciso levar o meu menino para a escola bíblica dominical. E eu falei, puxa, que irmão zeloso, né? Vai levar para a escola bíblica, muito bom. Qual a idade do seu menino? 30 e poucos anos. Irmão, que simplicidade, né? Eu pensei que tivesse 12, 13 anos. Agora vem com uma história dessa, você acha que eu vou acreditar, irmão? Fala que você quer ir congregar em outro local, amém. Tá tudo certo, você vai inventando coisa, irmão. Você acha mesmo que uma pessoa maior de idade precisa ser tutelado, que nem como fosse uma criancinha? Pegar na mãozinha e levar... Que é isso, irmão? Então cuidado para não sufocar as pessoas. Porque tem gente que está sufocando o cônjuge. Sabe? Está ali. Não pode ser assim, irmão. Precisa ter equilíbrio. Tudo que é sufocante, tudo que deixa a pessoa desconfortável, não é bom, irmão. Precisa ter também senso crítico, bom senso. Busca mais o fruto do Espírito para ser mais sensível, para compreender melhor o que é um relacionamento. Deus quer que a gente seja feliz, harmônico, tenha comunhão com todos. Mas para isso você tem que ser agradável, né, irmão? Uma pessoa, meu Deus do céu, encontra a gente, ao invés de dar um abraço, cumprimentar. Nossa, como a irmã está gorda. Precisa falar isso, irmão. Tem sentido uma coisa dessa? Já faz, nossa, irmão sumiu, por onde andas? A gente até lembra aquele versículo de rodear a terra, olha, o que Deus, a resposta de Satanás venho de rodear a terra. Não, irmão, não é uma pergunta pertinente, né? Quando eu percebo que os irmãos não estão no culto e eu envio uma mensagem, eu sempre digo assim, irmão, senti sua falta, tá tudo bem, tá precisando de alguma coisa? Agora a pessoa, irmão, liga para, irmão, sumiu, tá desviado. Que conversa é essa, irmão? Que deselegância é essa? Aí a pessoa, ela já fica ofendida. Aí fala, aquele irmão é bruto, me ofendeu mais. O que você falou para ele? Então foi a sua palavra que provocou essa reação. Então, irmão, é o que a Bíblia diz, né? A palavra branda, né? Carinhosa, respeitosa. Mas não é só coisa de fora. De dentro de casa da gente. Porque tem irmão que tem esse dom para fora. Mas dentro da casa é aquela atitude grosseira que não glorifica a Deus. Então, que Deus nos ajude a vencer o ciúme com base no amor. Jesus, enche o meu coração de amor. Olha 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Que lindo, né, irmão? Que essa palavra cale fundo em nosso coração. A palavra de Deus ainda é o melhor antídoto para tratar as emoções negativas. Jesus é poderoso para lavar com o sangue dele o seu espírito, a sede das suas emoções, a sua alma, retirar tudo que não glorifica a Deus, que você tenha um coração santificado. O melhor antídoto contrário às emoções negativas é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos santifica. Santifica-me na verdade. A tua palavra é a verdade. Resuminho, sinopse do tópico 3. O ciúme obsessivo quase sempre resulta em violência, separação e ofensas mútuas no casamento. Elimina também as relações de amigos e de irmãos. Considerações finais. O ardor emocional, denominado ciúme, deve ser impedido de prosseguir seu caminho de destruição moral, física e espiritual. O apóstolo Paulo aconselha-nos a que andemos dignamente e evitemos contendas e ciúmes. Romanos 13:13. O único modo de deter o poder destrutivo dessa emoção humana eivada do pecado
é desenvolver o fruto do Espírito. Gálatas 5:22, ser uma pessoa espiritual. O fruto do Espírito desenvolve na nossa alma uma prática das virtudes cristãs e, ao mesmo tempo, enfraquece as obras da carne, as reações humanas que tentam solapar a nossa fé, sentimentos carnais, materiais. Que nós possamos evocar a mesma declaração de Paulo: já estou crucificado com Cristo, e a vida que agora vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Amém? Que Deus continue abençoando sua vida, uma lição extraordinariamente rica para você ministrar a sua aula com alegria, com segurança, com santidade, orando pelos seus alunos, para que eles sejam pessoas melhores, maridos melhores, esposas melhores, filhos melhores, pais melhores, irmãos melhores, líderes melhores, um ser humano melhor. Essa é a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida. Fique na paz do Senhor.